Bom, boa noite então, né? Eu sou Carmen, eu trabalho no setor de difusão cultural do Museu de Arte Murilo Mendes, e em nome do MAN eu agradeço a presença e a participação de todas e todos essa noite. Eu agradeço especialmente a professora Raquel Quiné, professora do Instituto de Artes e Design e do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, por estar aqui conosco. Em 2021, 2021 é o ano do centenário de amizade entre Murilo Mendes e Ismael Nery. Um encontro que merece ser relembrado e exaltado, não apenas por serem dois grandes personagens da cultura brasileira, mas especialmente pela força deste sentimento, pelo exemplo que nos suscita. A partir do encontro com Ismael, Murilo fez muitas outras amizades que o acompanharam a vida toda. Assim, ao falar da amizade com Ismael, parece inevitável lembrar de tantas outras que nasceram ali. Celebrar a amizade toma especial contorno diante da tragédia provocada pela pandemia de Covid-19, que infelizmente nos levou tantos amigos. Eu passo agora a palavra para a nossa palestrante e agradeço mais uma vez, professora Raquel. Boa noite. Então, antes de começar, eu queria agradecer o convite da Carmen, do Val, né, o Ricardo, aqui do MAN, de toda a equipe do MAN. Acho super bacana a iniciativa, né, queria parabenizar e insistir também na importância da celebração dos 100 anos de amizade do Ismael e do Murilo. Lembrando, como a Carmen também já tinha falado, hoje é o dia de comemoração internacional da amizade, né? O Brasil tinha a tradição de comemorar no dia 20 de julho, mas a ONU estabeleceu essa data, então acho que até o brasileiro se acostumar, né? Porque até esse ano ainda, assim, no dia 20 tinha lá assim, uma série de comemorações, mas a data oficial é hoje. Tá? E isso também é o motivo da, do convite, né? Que me foi feito, né? E a proposição para falar do Ismael. Então, para começar a falar, eu preparei um PowerPoint, porque eu vou explicar para vocês. Eu vou falar um pouquinho do Ismael, mas vou falar também das relações, assim, já tem um tempo que eu venho pesquisando a crítica de arte, a coleção do Murilo, né? E me interessa no Murilo Mendes, não propriamente, assim, embora goste muito da poesia dele, mas não a poesia, mas a, a, a crítica de arte, a coleção, as relações que ele estabelece com as artes visuais. E aí, tudo começa, essa história começa quando o Murilo vai para o Rio. Murilo é daqui de Juiz de Fora, ele vai para o Rio, ele é de 1901, e ele vai para o Rio em 1921, vai para trabalhar. Então, ele vai com 20 anos, né? E lá, então, ele encontra o Ismael Nery, que era um ano só mais velho que ele. Então, o Ismael, assim, e aí ali começa uma amizade profunda, né? Uma amizade rara, né, que eu falei rara por causa dessa proximidade, porque eles vão, assim, o Ismael morre novo, morre com 34 anos, vítima de tuberculose, né, é muito engraçado que eu vi, só um parênteses que eu lembrei agora, uma foto que eu vi do Ismael na frente do sanatório de Correios, quando ele fica doente, ele vai para lá, e ele morre de tuberculose, e é uma foto dele fumando. Só, né, umas coisas que, assim, mas isso é início dos anos, né, do século XX, né? Enfim, mas então ele morre cedo, mas ali começa, assim, o Ismael foi um grande incentivador e era um personagem que reunia também em torno dele essa intelectualidade modernista do Rio de Janeiro, da época, né, dos anos 20, né? E ali e ali o Murilo também vai conhecer um monte de gente. O Murilo conhece um monte de gente ali, assim, dos intelectuais, artistas, naquele meio, mas ele também leva as pessoas para ali. E aí foi isso que eu pensei em mostrar para vocês. Eu vou abrir o PowerPoint, porque
eu comecei a pesquisar, já venho pesquisando essas relações dele com esses artistas intelectuais, né? E essa pesquisa é toda a base em cima dos textos, né? Textos de jornal, depoimento. Então, para não ficar muito chato para vocês ficarem ouvindo, eu passei para o PowerPoint os trechos que eu vou ler, e aí fica mais, eu acho que fica mais interessante para vocês acompanharem. Deixa eu apresentar aqui. É esse aqui, ó. Deixa eu só colocar no. Como vocês sabem, a hora que eu compartilho a tela, eu não vejo vocês. Então, se por acaso tiver um probleminha de internet na conexão, congelar, enfim, vocês, por favor, me avisem, tá? Que eu repito, né? Não, espera aí que saiu, tá errado aqui, deixa eu colocar no primeiro slide. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar, assim, então, eu coloco as datas aí, o Ismael Nery nasce em 1900, o Murilo Mendes nasce em 1901. Eu lembro vocês, né, óbvio, mas que o Rio era a capital, né, do Brasil, e é um ponto onde as pessoas iam para lá para estudar, para trabalhar. Então, muito desses jovens, né, eles vão se encontrar no Rio de Janeiro. O próprio Ismael, me parece, não era do Rio, né? Ele vai com a família para lá, com a mãe e tal, porque ele tem uma vida trágica, porque morre uma irmã, depois morre o pai cedo, e a mãe eu acho que fica é, meio maluca, tem um problema sério de saúde mental, né? Então, meio sai do ar, enfim, né? Mas o Rio, então, é um lugar onde muitos desses jovens vão se encontrar, vêm do Brasil todo, e muitos vão para estudar. Eu vou, à medida que eu for, eu vou explicando. Isso aqui, e eu, então, mapeando essa rede de sociabilidade, ou essa relação de amizade, eu tiro esses textos é um texto importante, que é, em 1948, o Murilo Mendes escreve 17 artigos que ele chama de Recordações de Ismael Nery, 48, e publica no suplemento literário do jornal Amanhã, tá? E depois o Davi Arrigucci, ele compila isso e transforma em livro. Então, essa é uma grande referência para estudar o Ismael e para estudar também o Murilo, porque eles, como eu falei, é uma amizade muito próxima, né? Eles ficam muito assim, conectados, e esse texto que o Murilo escreve, ele acaba que você não sabe até que ponto é o Ismael, né? Ele está falando sobre o Ismael ou é sobre a visão de mundo dele também, né? Porque o Ismael é importante. Como eu falei, ele foi um grande incentivador para o Murilo escrever poesia. Murilo o conhece em 21 e vai publicar seu primeiro livro de poesias, de poemas, em 1930. E aí ele ganhou um prêmio o prêmio Graça Aranha, né? O Murilo fala também que foi o Ismael que o ensinou a ver, né? Porque ele andando nas ruas, aí nesse relato de deixa eu só ver uma coisa, que tem uma coisa nesse relato de recordações de Ismael Nery, né? Por outro lado, também o Ismael, como todo mundo, né, sempre é falado, foi responsável pela conversão do Murilo ao catolicismo, né, um catolicismo pouco ortodoxo, né, mas ele vai ser, o Murilo, na morte do Ismael, ele se converte e vai ser um intelectual católico, o que não era incomum, tá? E nessa época tem um grande grupo por uma influência francesa, tá? Enfim, mas ele vai manter esse catolicismo até a morte, né? Vai seguir sendo católico, né? Por outro lado, o Murilo foi um cara que
foi graças ao Murilo que a gente tem a obra do Ismael, porque o Ismael ia desenhando, ia pintando, ia jogando fora, e o Murilo, então, ele vai recolhendo escondido do Ismael, né, e vai juntando uma grande coleção de obras do Ismael Neri. O, o, depois que o Ismael morre, em 1935, se não me engano, em 35, ele organiza uma exposição com as obras do Ismael, né, e publica alguns poemas do Ismael, que ele também, né, escrevia poesia, né, e depois, e depois que, me parece, aí, em 65, porque aí a Adalgisa sai, porque eles moravam com a mãe, né, do Ismael, sai, me parece, os filhos crescem. Depois disso, o Ismael fica meio esquecido no Brasil, então o Murilo então entrega aquela coleção, né, que ele havia guardado, devolve para a família, para a Dalgisa e para os filhos. O Ismael teve 2 filhos. E eles então passam a vender em 65. Eles vendem, mas aí, assim, também é uma outra questão do Ismael. Eles passam a vender, a família vende boa parte, né, daquela coleção, e os colecionadores já estavam de olho, e aí aquilo a obra do Ismael atinge um preço alto, e com isso também tem pouca obra do Ismael nos museus, né? A maioria da obra do Ismael está, a grande parte está em posse dos colecionadores. Então foi uma relação assim. Então o Murilo foi responsável por guardar esse acervo, né? Porque ele pedia para jogar fora, inclusive no leito de morte ele pede ao Murilo, ele pede 2 coisas ao Murilo, uma para ele seguir o catolicismo e outra para ele jogar fora as obras que ele tinha guardado. Essa o Murilo não, porque ele achava que era uma exposição, ele não queria uma exposição muito íntima dele, isso o Murilo não faz, né? Na verdade, ele promove o Ismael Neri, né? E aí, então, ele morre em 34, em 48 ele escreve, né, sobre o Ismael, e em 73, né, o Murilo morre em 75, ele volta e escreve novamente sobre o Ismael, porque o Antônio Bento organiza um livro sobre Ismael Neri e pede ao Murilo Mendes para fazer a introdução, né? Enfim. E aí eu vou passar aqui algumas partes que são textos que eu fui, né, nesse conjunto de artigos, né, recordações de Ismael Neri, onde eu fui buscando com quem ele se relacionava, para poder entender o Murilo Mendes também nesse ambiente carioca, modernista dos anos 20, né? Eram todos muito jovens. Então, ele tem uma passagem que o Murilo fala, foi em fins do ano de 1921 que conheci Ismael Neri. Ele começa é o primeiro artigo. Eu trabalhava na antiga diretoria do Patrimônio Nacional, no Ministério da Fazenda. Ismael Neri foi nomeado desenhista da seção de Arquitetura e Topografia. Vi um belo dia, desculpem estar digitado errado, um belo dia, entrar na sala um moço elegante, bem vestido. Ajeitou a prancheta, sentou-se e começou a desenhar. Meia hora depois saiu para o café. Aproveitei sua ausência e resolvi espiar o que ele fazia. Rabiscava bonecos em torno de um projeto para o edifício de uma alfândega. Ao regressar, puxei conversa com ele. Saímos juntos da repartição. E assim começou uma amizade que se prolongou ininterruptamente até o dia de sua morte, em 6 de abril de 1934. De fato, tem outras passagens que ele conta, né, que eles saíam a pé do trabalho todo dia, juntos, durante o tempo que ele trabalhou ali, né, que o Murilo trabalhou ali. Então, uma outra passagem, ele vai falar, entre 24 e 23, Ismael Neri foi uma figura dominante no meio moderno da capital, né? Não é só o Murilo que fala, o Antônio Bento também fala isso, tem assim, outros intelectuais da época, o Antônio Bento é o crítico de arte, né? Então, fazem essa referência à importância do Ismael, que
que em torno dele, que ele convergia ali alguns intelectuais e com uma discussão moderna. Quando o Murilo conhece Ismael, Ismael estava vindo da Europa. Ele foi em 21, e o Murilo conta que ele contava, falava muito dos museus, da arte, parará, discutir. Então, depois o Ismael volta em 27, aí é quando ele tem contato com o surrealismo. Então, também o Ismael, no retorno, parece que o Ismael influencia bem o Murilo com relação ao surrealismo, né? Aqui eu coloquei a frase inteira, mas aí citaremos ainda Guignard, que chegou da Europa em 1929. Eu coloquei isso porque, para a gente ver, de 24 a 23, de 23 a 24, e 24, agora em 29, quando o Guignard chega, que vai ser outra pessoa que vai frequentar a casa do Ismael, né? Que chegou da Europa em 29, e fenômeno curioso, porque o Guignard, quando ele vem, ele já tinha estudado na Europa, ele já tinha feito várias exposições na Europa, tinha participado de exposições importantes, e aí, por isso que ele chama a atenção, que é curioso, que o contato com Ismael aprendeu muitas coisas da pintura moderna, e se influenciou dele. Cícero Dias também, que era outro que convivia, não sei se na casa do Ismael, mas convivia com um grupo, e de Cavalcante, que de resto vivia mais em São Paulo do que no Rio. Portinari, nosso grande pintor, ainda não havia se manifestado em sua força naquela época, mas já convivia com o Murilo. Eu vou falar. Então, entre os que cercaram Ismael Neri a partir de 22, contava-se Jorge Burlamac, Antônio da Costa Ribeiro, o célebre Evandro Pequeno, professor José Martinho da Rocha, Renato Fiuza, Clóvis Catum, do antiquário Carlos Frederico, cirurgião Dr. Maurício Santos. Aí, mais tarde, Antônio Bento, Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Mary Elcio Houston, Guignard. E nos últimos anos de sua vida, José Fernando Carneiro, Milton Fontes Magarão, Barreto Filho, Aníbal Machado, Dante Milano, Genaro Vidal, além de outros. Eu coloquei em negrito, porque também, partindo dessa eu vou falar com vocês aqui o que eu levantei sobre a relação, sobre como Murilo, Ismael, conheceram Antônio Bento, Mário Pedrosa, o Guignard. E, bom, enfim, então, aí ele, mais adiante, ele também se refere às discussões na casa do Ismael, mas aí ele já está se referindo aos anos de 29, tá? Por quê? Porque ele fala do Guignard, né? Então, as discussões sucediam-se pela noite adentro, na pequena casa de Botafogo, depois do Leme. Eram poucos os amigos fiéis. Os que apareciam mais frequentemente eram Jorge Burlamac, Antônio Costa Ribeiro, Mário Pedrosa, Antônio Bento e eu. Guignard vinha sempre apenas para conversar sobre pintura. Então, como as reuniões em que o Guignard está presente, a gente sabe que é dessa época, porque ele só chega em 29 ao Brasil. O Ismael pinta o Murilo Mendes 3 vezes, né, faz o retrato. Então, esse retrato é de 22, então é logo depois que eles se conhecem, né, tem esse tom expressionista, né, ele ainda não era, o Ismael ainda não estava trabalhando com surrealismo, né, depois em 23, né, e aí é uma obra que parece que tem a inscrição do Murilo Mendes, né, que ele fala Murilo Mendes por Ismael Neri, né, aí já tem também outro tipo de representação, ele vai, né, clarear bastante, né, então o Murilo era bem jovem, né, Ismael também, o Ismael casa, mas o Ismael é casado, ele casa com a Adalgisa em 1922, tá, e aí um retrato aí dos dois, né, o Murilo e o Ismael, que aí é de 1934. Aí é para ilustrar e para mostrar essa relação, assim, de troca, mas uma relação que começa de um profundo afeto e admiração, né? Aí eu vou passar para o Pedrosa, que é um crítico de arte importante, né? E mostrar como é que eles se conhecem. Na verdade, o Mário Pedrosa, o Murilo conhece o Mário Pedrosa
e não é bem o Murilo que leva para a casa do Ismael, mas antes do Ismael conhecê-lo, né? Então, o Mário Pedrosa, em 1976, ele escreve um artigo que ele chama Ismael Nery, um encontro da geração, né? E aí ele faz esse relato. Nos idos de 20, sua casa de vila em São Clemente era um lugar de reunião para um pequeno grupo de moços entusiastas em torno dele. Antônio Bento, que era de todos nós o descobridor de artistas, foi quem me levou à casa do pintor, de quem Murilo Mendes, num dos intervalos de ópera nas torrinhas do Municipal, já me havia falado com fervor e entusiasmo. Então, parece que o Mário Pedrosa e o Mário tinha nasce em 1900, então eles são da mesma idade, mais ou menos todos da mesma idade. Eles se conhecem no Teatro Municipal, né? Bom, eles se conhecem no Teatro Municipal. E aí depois eu vou mostrar para vocês, é o Antônio Bento quem leva o Pedrosa na casa do Ismael Nery, né? E o Murilo Mendes e o Mário Pedrosa, eles vão ser amigos a vida inteira. Embora o Pedrosa, olha, ele vem do Nordeste, se não me engano, para estudar. Ele vai estudar Direito no Rio, na capital federal, né? Então, também não era um carioca, não nasceu no Rio, ele vai para... Antes disso, ele tinha estudado na Europa, aí ele volta, então ele vai para o Rio, a família manda para o Rio para ele fazer direito, né? Era comum os intelectuais fazerem direito, eles faziam direito, mas não necessariamente iam trabalhar como magistrados, né? Muitos escreviam no jornal, enfim. O Mário Pedrosa, como se sabe, era um ativista político, então ele mora no Rio até 24, aí ele vai para São Paulo, depois ele volta em 31, se não me engano, passa mais um tempo, acho que é depois, em 45, ele vai passar um bom tempo no Rio, né? Mas ele está sempre... Aí ele é exilado, tanto na era Vargas, na ditadura Vargas ele sai do país, tanto depois, nos anos 70, ele tem que sair porque foi exilado. Ele está sempre indo e voltando. Mas pelo período que ele mora no Rio, dá para ver, a gente consegue localizar, porque quando o Murilo escreve, ele não determina as datas, assim, quando é que ele está no Rio, né? O o Murilo tem uma passagem interessante, que o Murilo e o Mário, depois que o Ismael morre, né, ele morre em 34, em 1935, o Pedrosa escreve um texto, um artigo no jornal, né, ele começa a escrever sobre arte em 1933, e ele, então, chama Pintura e Portinari, Portinari e Pintura, e aí Pintura e Portinari. Ele fala do Portinari como artista revolucionário, ele nesse momento tem uma tese, né? Ele vê a arte como tendo cumprir uma função social, vê a partir de um ponto de vista comunista, do uso da arte, né? Para tirar o operariado da alienação, enfim, tem todo esse viés, algo que ele vai largar isso depois, vai deixar isso de lado, e ele elege o Portinari, né, em 35, como esse artista revolucionário, e o compara com o Ismael Nery. E ao comparar, ele define o Ismael Nery como um artista burguês, né? E aí, logo depois, o Murilo, então, escreve um texto que chama Pintura e Política, onde ele responde ao Pedrosa e ele fala, não, tudo bem, eu concordo com o que diz sobre o Portinari, mas o Ismael Nery de jeito nenhum. Então, e aí ele faz uma análise muito lúcida, né, da obra do Ismael, né, e mostrando como que, assim, rebate essa ideia do artista revolucionário, não que ele não achasse que o Ismael não fosse revolucionário, mas ele não vê por esse viés, vamos dizer assim,
trotskista, marxista, como a arte só a serviço cumprindo das massas, né, com essa função de comunicação das massas. Então, ele faz uma análise dessa autonomia da arte. Na verdade, quando ele faz, é uma visão muito mais moderna, né, é uma análise muito lúcida, muito mais moderna do que o Pedrosa, nesse momento, tinha do Ismael. Né? Mas eles seguem a vida inteira. Então, desse ambiente da década de 20, eles seguem a vida inteira se correspondendo, se encontrando e trocando. Né? Aí eu coloco aí, em 1949, quando o Pedrosa lança, e é quando o Pedrosa está assim, dando um salto ali no seu pensamento sobre arte, né, e que ele publica essa coletânea de artigos, né, nesse livro que chama Arte e Necessidade Vital, né, e aí ele dá, né, para o Murilo. Tá? E aí esse livro tem do Murilo, todo anotado, né, pelo Murilo, e isso está na biblioteca do MAN, né, que é parte da biblioteca do Murilo, foi para o MAN, né, no antigo Centro de Estudos Murilo Mendes, agora e depois museu, né? Então, aí só para ilustrar essa troca, né? Também em 1960, olha, em 60 Murilo já nem está mais, já está na Europa, morando na Itália, dando aula, morando em Roma. Ele escreve um texto sobre o Corpora, manda para o Pedrosa ler, e aí o Pedrosa gosta muito da crítica que o Murilo faz, e ele publica um artigo no Jornal do Brasil que chama Murilo, poeta crítico. E aí eu vou ler para vocês verem assim, essa relação de amizade também, e óbvio, a amizade, você faz amizade porque também tem afinidades, e no caso deles, afinidades, você tem um afeto, afinidades intelectuais, né, assim, identidades, né, então vamos lá, então ele escreve, né, nenhum poeta ou literato brasileiro jamais teve a paixão da pintura como Murilo. Mário de Andrade também foi encantado por essa arte e sobre ela muito escreveu. Mas Murilo a vive como um crítico especializado e até mais, como um artista, um pintor. Ele realiza o ideal do artista completo. Não há limitação possível para ele. Amar a pintura e excluir a música, amar a escultura e excluir a arquitetura, e amar a pintura, a escultura e a arquitetura e desleixar a poesia que ama sobre todas as coisas e que é para ele o palho sobre o qual se acolhem todas as outras artes, que mutilação. Então, ele vai chamar a atenção desse ideal de artista completo que o Murilo realiza. E depois disso, ele faz uma análise da poesia do Murilo muito lúcida também, né? Em 64, aí o Murilo, olha, ele vai escrever uma poesia para o Mário. Ele escreve o Grafito para o Mário Pedrosa, que foi publicado no livro Convergência. Tá? E, ao final da vida, o Murilo deixa organizado um livro, né, que é o famoso livro de crítica de arte dele, que é o Invenção do Finito, não chegou, que foi publicado depois. Ele deixa não é um manuscrito, uma versão datilografada com algumas correções manuscritas, então ele estava preparando aquilo, mas já deixa a Invenção do Finito dedicada ao Mário Pedrosa. Então ele já escreve ali ao meu amigo Mário Pedrosa, crítico, criador, desde muitos anos companheiro de arte. Eles eram amigos desde os anos 20, né? Também, assim, eu não coloquei aí, mas o Murilo, assim, essa relação de amizade deles, com muitas afinidades, quando o Murilo vai para a Europa e quando ele vai para a Itália, a gente lendo a correspondência do Murilo com o Pedrosa, o Pedrosa ele sempre foi, né, internacional, sempre teve um trânsito internacional, e ele entra para a Associação dos Críticos de Artes, né, que tem sede, não sei se é na França, na Europa. O Venturi participava, o Leonello Venturi participava, era membro,
o Argan também. Então, me parece que foi por intermédio talvez, do Pedrosa que Murilo conhece Argan, porque o Argan organiza uma enciclopédia de arte, uma enciclopédia universal de arte, e pede ao Pedrosa para escrever o verbete sobre a arte brasileira. É um verbete grande, não é? Então, e o Pedrosa estava muito ocupado e pede o Murilo para fazer isso, porque o Murilo morava em Roma, né? Então, tem uma carta onde ele conversa com o Murilo para saber se ele já fez, o que ele fez e tal. E aí o Murilo estava atrasado, mas parece que o Murilo escreve esse texto, que é um verbete que se divide em dois, não me lembro se em dois ou se três partes, mas uma é sobre o período colonial, e depois o período colonial, acho que ele fala da arte que a gente chama de arte acadêmica, né? Da arte da escola e arte moderna no Brasil. Mas eu ainda não consegui encontrar esse texto. Aqui no Brasil não tem, tem que ver isso na Itália. Bom, outra figura, outro personagem crítico de arte importante para a arte brasileira, né? E que frequentava a casa do Ismael, como o Murilo fala, é o Antônio Bento. Então, vejam, o Antônio Bento também, ele é de 1902, né? E ele vem de Recife, se não me engano. Não sei se ele nasce em Recife, mas ele vem de Recife e vem para o Rio para estudar direito, né? Então, ele foi na casa do Maurício Vélez. Maurício Vélez era colega de turma dele, na faculdade de Direito, né? E que gostava, também era envolvido com os intelectuais, né? Era uma tradição do direito, né? E que gostava de pintura, então ele vai na casa do Maurício e tem uma obra do Ismael. A primeira vez ele vê o quadro Ismael na casa do Maurício. Depois, então, eu não sei, eu não consegui apurar, né, como o Antônio Bento conhece Pedrosa, mas eles se encontram nesse ambiente do direito, né, porque fazem faculdade de direito. Então, em 24, aí tem um relato do Antônio Bento, que é um artigo que ele escreve em 66, que eu coloco aí embaixo, que chama O Ambiente no Rio, no tempo do Ismael Neri, né, o tempo do Ismael Neri. Ele conta que o Mário Pedrosa, então, que já conhecia o Murilo, né, leva o Antônio Bento no quarto do Murilo Mendes. O quarto do Murilo Mendes, ele morava numa pensão, ele vai mudando de pensão, né? Era um lugar onde ele ia. Não só tinha as obras do Ismael, que ele ia recolhendo, ia juntando, mas também o próprio o Antônio Bento fala também que ele vai colando reproduções de obras estrangeiras da arte moderna, então que ali era um lugar no Rio de Janeiro onde você tinha condição de ver arte moderna, era o único lugar que tinha arte moderna no Rio de Janeiro, ele faz uma colocação assim, né? Então ele leva o Bento lá, né? Aí é quando ele conhece o Murilo, né? Então, olha lá, o conjunto dos trabalhos do artista no quarto de Murilo Mendes, numa pensão na rua General Câmara, relembro com que prazer estético contemplei os seus quadros, fazendo hoje a reconstituição do tempo passado. Mas no fundo da memória, recomponho esses dias, revendo com precisão o pequeno aposento com as suas paredes de alto a baixo, cheias de quadros expressionistas e cubistas. Aquela coleção aquela coleção de algumas dezenas de telas era tudo quanto na época se podia ver aqui em matéria de pintura moderna. Fui visitá-la certa vez em companhia de José Lins do Rego, que, vindo de Maceió, encontrava-se no Rio a passeio por algumas semanas. Ele vai ele vai voltando na casa do Murilo, no quarto do Murilo, e vai levando outras pessoas para ver as obras do Ismael Neri, tá? Aqui ele se refere a quadros expressionistas e cubistas, porque a gente está em 1924. O Ismael vai tomar contato com o surrealismo em 27, quando ele viaja novamente para a Europa, tá?
E aí, então, eu suponho aqui que foi nessa data, em 1924, que ele vai conhecer, através do Mário Pedrosa, que ele conhece o Antônio Bento. O Antônio Bento conhece Murilo Mendes. Aí o Antônio Bento continua contando. Anos depois, presumo que no começo de 28, eu acho que foi em 27, tá? Porque, enfim, em outra pensão da Praça São Salvador, após combinar com Murilo Mendes, levei lá Graça Aranha, Renata Almeida, Ronald de Carvalho e Álvaro Teixeira Soares. Todos mostraram admiração pela pintura de Ismael, e Graça Aranha manifestou-se sobre ele com o calor e a simpatia que lhe eram habituais. Então, ele leva. Depois, o Ismael Nery vai fazer uma exposição em 1930, em 29, se não me engano, na ProArte, e ele dá uma obra de presente para o Graça Aranha, porque o Graça Aranha ficou encantado com a obra do Ismael. E aí o Murilo confirma essa visita. Só que, em vez de ser 28, eu acho que era em 27, que é quando Ismael ainda está na Europa. Achando-se Ismael em Paris, em 1927, escrevi-lhe que Graça Aranha e Ronald de Carvalho tinham ido à minha casa para ver seus quadros, tendo o último notado sua afinidade com Picasso. Então, o que eu estava falando, que o Murilo foi sempre um promotor, vamos dizer assim, um divulgador da obra do, da obra do Ismael Nery. Como eu mostrei, o Murilo, então, conhece Pedrosa, Pedrosa conhece Antônio Bento, leva Antônio Bento na casa do Murilo para ver as obras do Ismael, e depois o Pedrosa leva leva o, o, o Antônio Bento na casa do Ismael Nery, né? Mas já conhecia o Murilo Mendes. Né? Então, é um círculo assim, de amizade, né? Mas, assim, é claro, há uma discussão se todos esses. Porque se a gente olha a coleção do Murilo, a gente vai ver que tem muita coisa ali que foi presente, né? Que tem dedicatórias afetuosas, então ele sempre sempre teve assim, a coleção, o Arlindo Daibert, né, falava, né, que era, acima de tudo, um retrato fiel do universo afetivo e intelectual do poeta, assim, a gente olhando certamente, né, assim, são muitos amigos, né, e tem também uma afinidade intelectual, inclusive porque faz parte da criação poética do Murilo Mendes essa análise da imagem visual. Assim, né? Mas há uma discussão sobre qual a dimensão afetiva dessa relação, se ele era amigo de todos, né? Se ele tinha essa relação de amizade. Nem todos os estudiosos concordam com essa ideia de que a base dessa relação é a amizade. Enfim, não há um consenso em torno disso, mas, e de fato, por exemplo, o Murilo tinha obras, só para dar um exemplo, né, o Murilo tinha obras do Lazar Segal, né, e ele vai conhecer o Lazar Segal no final da década de 40. O Segal morava em São Paulo, né? E o Murilo, então, mas o Murilo vai, pede, eu acho que, não sei se foi, não lembro quem o apresenta ao Segal, não sei se foi até o Pedrosa, o apresenta e tal. Então, na correspondência, é um tom mais cerimonioso do que com os amigos. O Portinari, por exemplo, ele chama o Portinari de Candinho, né? Tem um tom mais cerimonioso, ele vai, conhece o ateliê, vai com a mulher, assim, conhece a mulher do Segal e tal, né? Então frequenta o ateliê, ganha uma pintura, uma escultura do Segal, mas em troca também ele escreve 3 críticas que ele publica, né, em 1951, que ele escrevia para o Amanhã, né, para o suplemento literário, sobre o Segal. Então, ali não dá para falar que tem essa relação de
amizade. É claro que, né, não era uma relação hostil, né, mas era uma relação cordial, mas houve ali também uma troca, assim, ele ganha as obras do Segal e ele, em troca, escreve sobre a obra do Segal, né? Então, essa relação, assim, não quer dizer que que ele fosse tão amigo, assim, de todas essas pessoas que ele se relacionava, mas a gente identifica, assim, alguns nomes em que, de fato, a gente consegue ver essa proximidade, essa relação de amizade. Só para dar um exemplo também, outra pessoa que ele foi muito amigo foi o Manielli, né? Tá? Mas aí já é mais para frente. Então, outro artista que frequentava a casa do Ismael é o Guinhar, tá? E aí eu a gente vai ter uma passagem, né, no jornal, é um texto de 36, né, que o Murilo escreve sobre porque o Guinhar está fazendo uma grande exposição no Rio, se não me engano, é no Palace Hotel, né? Que era um lugar onde tinha uma sala que a ProArte, essa associação dos artistas, né, do Brasil, né, que eles se organizam e eles fazem sempre exposições ali no Palace Hotel. O Palace Hotel do Rio, né, já foi demolido, mas ele então tinha uma sala lá, que ele sempre recebia artistas modernos, porque não tinha muito lugar para expor arte moderna. Então, a Tarsila expôs lá, né, sai do Rio, de Cavalcante, enfim, o Ismael Neri, o Guinhar, então, o Portinari, né, quando está começando, enfim, antes de ficar famoso, né? Então, vamos ver, aí ele fala, então, ele descreve aí, em 1936, como ele conhece o Guinhar. Então, o que parece é que é o Murilo que leva o Guinhar na casa do Ismael. Eu conheci o pintor Guinhar há alguns anos atrás. Morava eu, então, numa pensão da praia de Botafogo, onde um desses curiosos pintores de café, que estão desaparecendo, pintaram uma ingênua decoração de anjos, abóboras e florões num corredor enorme da pensão, né? Havia um baile nessa noite na pensão, com jazz band tocando sambas e foxtrots gostosos, quando entra pelo corredor o pintor Guinhar, corado, alegríssimo, que me procurava para me revelar seus projetos de quadros e exposições. O pintor Guinhar descobriu a tal decoração e ficou feliz. Não ouvia a música, apalpava a parede, tirava o lápis e caderninhos do bolso, tomando notas, rabiscando croquis. Fez outra descoberta. Uma sala forrada de papel, um papel onde descobriu tons esquisitos, um papel que era um mundo de revelações, de sugestões para ele. Lembrei-me de Leonardo da Vinci, que manda os pintores pesquisarem figuras e composições nos muros, nas nuvens. Compreendi imediatamente que se tratava de um sujeito sério, enquanto os hóspedes me perguntavam se ele era maluco. Através dos anos, fui seguindo, ora de perto, ora de longe, as pesquisas e as realizações do pintor Guinhar. Quer dizer, isso é em 36, o Guinhar chega em 29, né? E em 29 ele já está na casa do Ismael Ned. Então, logo que ele chega, ele já estava frequentando a casa do Ismael Neri, né? Então, esses anos aí, é 29, 30, enfim, não vai passar disso o período. Não sei quem, aí eu não tenho, não consegui saber ainda, né? Não sei se vou conseguir, quem indica assim, ao Guinhar o Murilo, mas o Murilo já era, então, uma referência nesse meio de jovens intelectuais assim, que estavam aí começando essa vida intelectual moderna, né? Defendendo o moderno. Né? A gente vai ter também um depoimento, né, que foi dado ao Projeto Guinhar em 1982,
né? O arquiteto Alcides da Rocha Miranda, ele conta que conheceu Guignard, recém-chegado da Europa, num ateliê livre que funcionava no porão da Escola Nacional de Belas Artes. O Alcides da Rocha Miranda fazia arquitetura, tá? Que também, olha, mais ou menos a mesma época, aí um pouco antes que o Lúcio Costa fez arquitetura na escola, né? Então eles vão se encontrando, né? É, e aí e o Alcides fala que o curso de arquitetura não tinha aula de modelo vivo, então ele vai fazer os ateliês livres que funcionava no porão da escola para poder ter aula de desenho que não tinha, o desenho que não tinha na arquitetura. Então ele diz o seguinte: nessa época, o Guignard estava muito interessado em trabalhar com pessoas daqui e tinha vontade de expor junto com elas. Era muito amigo de Murilo Mendes, quer dizer, ele já era, e ele fala, era recém-chegado da Europa, então já era amigo do Murilo, muito amigo do Murilo Mendes, e por ser um intermédio conheceu Ismael Neri, né? Apesar de ser mais evoluído em pintura, chegou a sofrer certa influência do Ismael. É porque o Guignard já, como eu falei, ele vinha da Europa já com uma formação. E essa relação de amizade, né? Então tá aí. O Guignard faz 2 retratos do Murilo. Eu peço desculpas pelas imagens, tá? Que elas não são boas, mas esse retrato está no MAN, né? Enfim, eu imagino que a maioria, quem é daqui de Juiz de Fora, conhece, né? Então, é um retrato, ele faz esse retrato em 1930, né, do Murilo Mendes, e depois, no ano seguinte, esse retrato, ele expõe esse retrato no salão, no famoso Salão de 31, né, o Salão Revolucionário da Escola de Belas Artes, que o Lúcio Costa foi diretor, né, do salão, foi um ano, organizou o salão, né, e depois, no ano seguinte, ele faz outro retrato do Murilo, tá, que é esse, esse, essa obra que está aí, né? Bom, aí essa relação ele vai, eu chamo a atenção aqui, olha, assim, nessas trocas, em 53, o Guignard fez aí depois ele vai morar em Belo Horizonte, né? Ele faz vai assumir lá a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte, na época chamada Escola de Belas Artes, né? O Juscelino Kubitschek era prefeito, então com a ajuda de os intelectuais aqui, né? O Aníbal Machado, enfim, e o próprio Portinari, ele é indicado, né? Então, em gente, tem alguém com o microfone aberto. Desculpa aí, só, enfim. Então, em 1953, o Guignard faz uma exposição retrospectiva no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tá? Aí, o texto de apresentação, né, da mostra, no catálogo, é da Lúcia Machado de Almeida. Eu coloco a Lúcia Machado de Almeida também para mostrar essa rede. A Lúcia Machado de Almeida, o Murilo Mendes, ele publica em 54, mas ele escreve parece, 49 e 50, o Contemplação de Ouro Preto, tá? E ele vai, segundo o cunhado dele, Paulo Torres, né? Que era casado com a irmã Virgínia, eles fazem uma viagem a Ouro Preto, tá? E que vai, junto nessa viagem, eles se encontram lá com a Lúcia Machado de Almeida, o marido, né, o Rodrigo Meli Franco com a esposa, esqueci o nome, o Silvio de Vasconcelos, que era já do patrimônio histórico, o Rodrigo, né, já era também, né, diretor, né, então eles se encontram lá e tal, e aí o Murilo dedica a Lúcia Machado de Almeida um dos poemas, o poema Adão e Eva, a Lúcia ao marido, né, quando o livro sai, e ele também vai dedicar, então, ao Guignard, também coincidentemente, o Guignard faz ilustrações a bico de pena do livro Marília de Dirceu,
do Tomás Antônio Gonzaga, que é publicado na época pela editora Martins, e quando o livro sai, o Murilo dedica a poesia Calanto de Ouro Preto, que está nesse livro com Contemplação de Ouro Preto, ao Guinhar. Então, estou marcando aqui para mostrar essas relações, né? Ele associa o Guiaria a Ouro Preto, né? Estava em Belo Horizonte, tinha casa em Ouro Preto, né? Então tem esse envolvimento com o ambiente, com a poesia né? Que ele ilustra, né? E com este grupo aí, né? Porque a Lúcia Machado vai escrever o texto de apresentação da exposição, né? E o Murilo era, não sei se amigo, mas havia feito o grau de amizade, mas eles tinham feito, assim, essa viagem juntos, né? E por fim, aí, deixa eu ver meu tempo aqui, eu já estou terminando, mas aí eu resolvi colocar o Portinari também, tá? Embora o Portinari não frequentasse a casa do Ismael, né? Mas é esse grupo grande, né, de intelectuais desses anos 20 e 30, mas 20, né, que é o período do Ismael, né, e que ele foi fazendo amigos. O Portinari é outro artista que era muito amigo do Murilo, que era muito próximo, que a gente pode falar, né? E o Antônio Bento, em 1980, ele publica um livro sobre o Portinari, né? E esses livros, tanto o Ismael Nery, que é um livro que ele publica, o Portinari, os textos do Antônio Bento, ele também vai fazendo relatos daquilo que ele viveu, né? Então, são interessantes também por conta desses testemunhos, né? Então, ele escreve: o nosso primeiro contato foi em meados de 24. Foi Maurício Vélez, né, meu colega de turma na Faculdade de Direito, quem me apresentou a Portinari no antigo ponto de bondes do Largo do Machado. O Portinari frequentava um ateliê que era de um outro amigo, né, que emprestava, usava o ateliê no Largo do Machado. Então, eles se encontram lá, né? E aí, assim, dá para assim, inferir, assim, supor um período em que, por aí em 24, nessa mesma época, em que o Murilo também conhece o Portinari. Porque assim, na correspondência do Murilo com o Odorico Montenegro Tavares da Silva, parece que eles tinham tido um problema lá, o Odorico com o Portinari, né? E o Murilo menciona esse desentendimento, mas põe um pano quente, né? Mas na carta ele diz: conheço Candinho há 25 anos. Ele é muito de veia e muito trapalhão, mas é excelente pessoa. De resto, só poderia esperar da sua parte a nobre declaração que continua firme no interesse pela arte dele. Isso é coisa mesmo de poeta. Então, assim, ele fala, esse 25 anos ele pode ter arredondado, né? Ele está escrevendo em 1949, mas também mas aí a gente vai juntando aí para ver quando foi que o Murilo conhece o Portinari. E nessa época, de fato, nesses anos 20, o Portinari ainda não tinha aparecido como um artista moderno. Assim, o Portinari vai despontar mesmo como um artista modernista na década de 30. Aí o Ismael morre em 34, né? Então, mas quando o Portinari faz 50 anos, o Murilo está na primeira viagem que ele faz para a Europa, assim, que ele fica de 52 assim, a 56, né? Que ele vai em missão cultural, vai, né? Ele tá na Bélgica nesse momento, e o Portinari, então, aí já era um grande artista reconhecido e tal, né? Isso é 1953, né? E completa 50 anos. Então, por ocasião das comemorações, o Murilo escreve um texto que é publicado, manda para o Brasil, que é publicado no Diário de Notícias, tá? Aí ele escreve: longe do Brasil, moído de saudades dos amigos,
da Enseada de Botafogo, que foi onde ele morou muito tempo, né? E as pensões que ele morava eram todas por ali, né? Lembrando também que o Ismael morava, né, São Clemente, em Botafogo. Longe do Brasil, moído de saudade dos amigos, da Enseada de Botafogo e de Ouro Preto, não me sinto disposto a mandar a Portinari uma saudação convencional pelo seu cinquentenário. Prefiro antes evocar em duas palavras o Portinari que conheci há muitos anos atrás no Café Lamas, o Portinari mal saído da adolescência e já preocupado com pintura, pintura e apenas pintura. Depois o Portinari da Lapa, do Catete, de Laranjeiras, dos bons tempos do Talharim do Chico, do nascimento de João Cândido, tempos em que uma parte da simplicidade de Brodowski era transplantada para o coração do Rio de Janeiro. Grande fase da boemia construtiva, em que, com ar displicente, nasciam no Brasil obras consideráveis de pintura, poesia, romance e música. O Café Lamas é um café tradicionalíssimo no Rio, existe até hoje, só que mudou de lugar. Ele foi fundado em final do século XIX e era um café frequentado mas nessa época o Café Lamas era no Largo do Machado, né, que é pertinho de Botafogo ali, tá? E era um lugar de encontro desses intelectuais e eles o Portinari frequentava, o Murilo frequentava, o Antônio Bento frequentava, todos eles fazem referência a esse café. Né? Aí eu coloquei umas fotos aí do antigo Café Lamas, esse prédio foi demolido, tá? Mas aí foram as fotos que eu encontrei só para ilustrar. Né? E o Portinari faz alguns retratos do Murilo, alguns desenhos. Né? Então, essas datas elas foram dadas pelo projeto Portinari, tá? Mas me parece que essa data está correta. Assim. Então, aí é um primeiro desenho, isso em 1931, porque o Portinari vai para a Europa, porque ele ganha o prêmio de viagem à Europa em 1920. Ele ganha no Salão de 28, mas vai em 29 e volta em 31, tá? Mas acho que ele volta no início de 31. Então, já em 31, ele faz um desenho do Murilo. Esse é o primeiro retrato que ele faz do Murilo. Depois ele vai fazer esse retrato, essa pintura a óleo. O projeto Portinari coloca um outro desenho, mas que ele, não sei se é desenho, que ele não identifica qual é a técnica, nem, enfim. Então, eu não coloquei aqui, porque eu não sei, eu tenho dúvidas quanto a ele. Eu coloquei aqui, essa obra está no MAN, ela está catalogada como sendo de 31, porque foi a data que o projeto Portinari deu. Né? Mas revendo a documentação, eu acho que essa obra é de 33, e como eu falava antes da gente começar, eu escrevi um artigo sobre isso, que vai sair nesse livro que a Maralice está organizando. Deve sair esse ano ainda. Aí, quem tiver interesse, depois dá uma olhada lá. Mas por isso eu estou colocando entre colchetes, porque me parece, a partir dos documentos que eu consultei de época, que essa obra é de 1933, não é de 31. Tá? Mas eu não vou comentar, senão a gente se estende demais. Né? Aí, eu tenho aqui uma fala também do Antônio Bento sobre o Portinari, que mostra o quanto eles eram amigos. Né? E que o Antônio Bento diz. Porque o Portinari era um rapaz muito simples, de origem humilde, família pobre, né, de camponeses, né, que vem do estado de São Paulo, vai para o Rio para estudar, mas com muito pouco recurso, e passa muito aperto, né, até ele começar a receber as encomendas e começar a conseguir trabalho. Né, mesmo. Mas isso vai acontecer lá depois de 35, porque aí quando o Capanema, né, encomenda os murais, ele começa a receber encomendas oficiais, e aí ele vai se firmando, né, e vai recebendo encomendas também
de modo privado, né? Não só oficiais. Então, o que, que o Bento fala? Pelos anos de 35, pelo menos até 35, a vida profissional do artista foi dura, muito difícil. Eram poucos os colecionadores que lhe compravam quadros. Isso o obrigava a viver quase exclusivamente de pintura de retratos, o que lhe forçava um trabalho dobrado, não só pelas exigências técnicas do gênero, como porque tinha muitas vezes de solicitar a amigos que posassem para ele, cobrando-lhes as telas a preços um pouco acima do material empregado. Embora constrangido, sempre pedia que lhe conseguisse encomendas de retratos, geralmente as pessoas de suas relações. Às vezes ficava acanhado e não pedia nada. Certo dia, em 1933, o poeta Murilo Mendes telefonou-me aflito, pedindo-me que arranjasse às pressas alguns amigos que se dispusessem a fazer retratos. Depois de uma visita a Portinari, constatara que ele e a mulher estavam desesperados. Desde a véspera não dispunham de dinheiro sequer para comer. Conseguia que 3 amigos gentilmente posassem para o artista. Aí esses 3 amigos, 2 encomendam desenho, retrato e um óleo, né? E aí continuando aí com os retratos que os desenhos que o Portinari faz do Murilo, tá? Então tem essa cabeça que é de 38, né? Cabeça de Murilo Mendes. As obras são todas um projeto Portinari, tá? Então, se vocês quiserem ver melhor, porque aqui tá ruim essa reprodução, tá? E essa é de 1940. Aí, em 1940, o, o, em 1939, o Museu Nacional de Belas Artes faz uma grande retrospectiva da obra do Portinari, expõe mais de 200 obras, tá? E aí, no ano seguinte, a revista acadêmica faz um número de homenagem ao Portinari. Então, são vários textos, né? Alguns maiorzinhos, outros pequenos, mas quase todos num tamanho pequeno, assim, e o Murilo, então, publica esse texto Portinari instantâneo. Mas nessa mesma revista, nessa mesma edição, essa revista também fez uma edição comemorativa do Lazar Segal, era frequente, comum, né? Mas nessa mesma edição, eles publicam o, o discurso que o Murilo fez quando o Getúlio Vargas, quando o Getúlio vai visitar a exposição do Portinari lá no Museu Nacional de Belas Artes, que era um museu, continua sendo, um museu federal, né? E aí o Capanema, que é a influência do Capanema, que vai colocar os modernistas, enfim, e que convida o Portinari e de aquele lugar, né, importante para ele fazer essa grande exposição, né? E o Murilo é escolhido, aí eu não sei qual foi o critério, quem pede, né? Essa história também ainda tem que averiguar, mas ele é escolhido para fazer esse discurso, né? De agradecimento, enfim, para falar do Portinari lá para o presidente da República. E aí eu só coloquei um trecho, mas só para mostrar como ele fala do Portinari. A obra de Cândido Portinari transbordou do seu modesto ateliê, vem caminhando para as ruas, para os edifícios públicos, isto é, transbordou do interesse privado, assumindo um caráter nacional e mesmo, não receamos dizê-lo, universal. De agora em diante, ninguém mais lhe poderá ser indiferente. Ou a louvamos ou a combatemos. Nós, entretanto, estamos aqui para louvá-la. É porque ele começa também o discurso falando da função educadora da arte, de uma função civilizatória, enfim, tem todo um discurso de uma arte social e tal, e por isso ele fala que ele transborda para a rua, né? E, e aqui, olha, aí para terminar, né? Então, eu vou voltar aqui no Ismael Neri. Como eu falei com vocês, em 1973, o Antônio Bento publica um livro sobre o Ismael, sobre a obra do Ismael. Logo depois, a Aracide Amaral também faz um livro, mas né? E ele pede
Murilo já mais velho, né? Ele morre em 75, já há muito tempo fora do Brasil, ele pede ao Murilo para fazer uma introdução, né? E o livro traz essa introdução. E o Murilo fala que, nessa introdução, no final, ele fala que não achava que fosse escrever mais sobre o Ismael. Mas tem uma passagem que eu acho que é interessante, assim, que mostra também essa amizade, que é uma amizade que continua. Assim, o Ismael morre, né, em 34, mas o Murilo vai a vida inteira cuidando da obra dele, divulgando a obra dele, né? Então essa lembrança do amigo ela permanece, né? E aí então tem uma passagem que eu acho interessante para a gente finalizar, que ele escreve o seguinte: a Dalgisa Nerer, né, a mulher, a esposa, e Antônio Bento já testemunharam que ele, em geral, desculpem o erro de estação, que ele, em geral, deitava seus trabalhos no cesto de papéis e que foram salvos por mim desde 1921. Com a minha amizade, admiração e intuição, dei ao Brasil um grande artista, cuja obra é marcante no processo de desenvolvimento da nossa pintura. Então, eu espero que vocês tenham, que assim, que contribua aí, que, né, e que tenha mostrado para vocês um pouquinho do que foi essa amizade, e que não foi uma amizade só com o Ismael, né? Foi uma amizade que era própria do Murilo. Né? Bom, fico por aqui. Raquel, obrigada. Tem algumas mensagens aqui no chat, você quer dar uma olhadinha? Deixa eu ver. E também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? A gente tem um tempinho, a gente tem 20 minutinhos aí para a gente poder conversar. Deixa eu subir aqui. É porque não dá para ver enquanto a gente está espelhando, não dá para ver. A Cissa Veiga, né, está falando que fez uma tese sobre Ismael, né, e que usou as cartas do Murilo. Isso deve ter muita coisa boa. Eu não conheço a sua tese, Cissa, eu vou querer ler. Aqui, que o André coloca. Conversas no Bar Martins. Essa fonte é o quê? Um livro, André? Não, professor, é só uma piada. Eu soube, eu no Rio de Janeiro, com amigos intelectuais, enfim, conversando, nem sabia, nunca imaginei. Aí, quando eu falei que era de Juiz de Fora, eles falaram: você sabia que você está na Marquês de Abrantes? Falei: não, o que tem na Marquês de Abrantes? Aqui o Murilo Mendes e sua turminha, enfim, deixaram grandes contribuições e coisa e tal. E o pessoal me contou, eu fui descobrir lá na Marquês de Abrantes, no Botequim, que eles têm uma história viva no imaginário local até hoje. Até isso é bem bacana, que permaneça hoje, porque de fato, né? E na época, essa imagem da boemia, ela não era Sim. uma imagem bem vista pelos intelectuais sérios, né? Você tinha uma imagem do intelectual que era um intelectual triste, né? Assim, não é só a turma do Murilo, assim, já vem desde Lima Barreto, que vivia, né, que também frequentava essa boemia, e os Lima Barreto, o Aporélio, o Barão de Tararé, que era né, que tinha esse lado cômico, né? Enfim, e eles eram, assim, então por isso que não tem uma passagem quando ele fala que o Murilo fala, não sei se vocês repararam, quando ele fala do Portinari, que ele lembra do tempo da boemia construtiva, sabe? Que, de certa forma, é uma resposta àquela. Ele dá uma salvada, né, porque não era bem vista, né? Achei muito legal isso. E certamente, assim, isso aí é uma relação muito bonita deles, sim, né? Assim.
Quer dizer, eu falei daqueles ligados, intelectuais ligados às artes visuais, né? Mas eram muitos, assim, né? Assim, era um círculo, né? Assim, é um período que fervilhava. A Thames teve que sair. Ele não mas ele acabou sendo conhecido. Desculpa, a Cissa escreve aqui que ele não se considerava um artista, sim, poeta, mas ele acaba sendo conhecido como artista, né? Embora tenha bastante gente. Você é de letras, ou Cissa? Não, eu sou de artes. Eu fiz artes visuais, né? Atualmente eu moro em Paulínia, eu sou de Juiz de Fora, vim para estudar na Unicamp. E aí e acabei ficando por aqui, né? E a Você está em minha Juiz de Fora? Não, eu tô em Paulínia, do lado de Campinas. Uhum. E a minha tese da pós foi exatamente sobre o Ismael, né? E a minha grande referência, assim, de cabeceira foi Recordações de Ismael Nery, né? Não tem nem... Não tem jeito. Não tem como desvencilhar a obra do Ismael, do Murilo, né? Assim, e é muito engraçado, você fala uma coisa que eu fiquei lembrando disso, né? Que você fala que o Murilo se torna católico pelo Ismael, né? E uma das coisas que o Ismael fala, que ele se considerava mais poeta do que pintor, né? Do que artista, porque ele também era arquiteto, né? Dançarino, né? Assim, era... né, mulherengo, né, a Dalgisa morria de ciúme dele, ele era muito bonito, tinha um porte muito, né, altivo, e embora ele fosse completamente apaixonado por ela, né, assim, Jesus no céu e a Dalgisa na terra, assim, ele era louco por ela. Mas ele cria ele chamava de essencialismo, que era uma espécie de estudos que a pessoa faria, ou de conhecimentos, ou enfim, não sei como é que a gente poderia chamar isso, antes de ser católico, porque a partir do momento que a pessoa se tornasse católica, ela não precisava mais daquela filosofia essencialista, né? E aí ele tem uma série de estudos, de estudos não, perdão, de poemas sobre o essencialismo, né? Ele era muito religioso. E que era engraçado naquele período, né? Assim, você ter uma pessoa... assim, a gente vai entender também uma noção de tempo, também na própria poesia do Murilo, embora eu não seja uma especialista em poesia, né? Assim, da literatura, mas a gente vai entender essa concepção de tempo quando você pensa, entende, você lê, você entende também tempo, a abstração do tempo e do espaço, é a mesma coisa lá desse essencialismo do Ismael Nery. Então, assim, é uma amizade que tem um momento que você não sabe se é Murilo ou se é Ismael, eles vão se fundindo, assim, é uma coisa bonita. E o Ismael parece que era realmente um cara assim muito interessante, né? Porque era um cara muito inteligente, que as pessoas ficavam em torno dele, que ele mobilizava as pessoas. O Pedrosa, ele descreve o Ismael, ele fala que o Ismael falava sem parar. Ele não fala que ele era um chato, não, mas ele fala que ele falava muito, que ele conversava, que ele ia rebatendo, que ele ia falando, enfim. Né? Mas exatamente. A gente tem aqui também a Raí, desculpa, a Raí ou o Raí? Eu não sei se a Raí está aí, porque é escrito, está curtindo. Esse texto do Antônio Bento, o Ambiente no Rio, do tempo de Ismael Nery, realmente, olha, eu custei muito para conseguir, assim, porque eu não achei nas bibliotecas, mas por uma sorte eu acabei comprando num sebo, já há um tempo atrás. Mas se quiser, eu posso depois digitalizar enfim, e colocar disponível a gente ver, tá? É o Raí, né? Desculpe, Raí.
Então, se quiser, Rai, depois você me procura, ou procura a Carmen aí, que a gente vê aí, que é um texto bem legal, assim, dá um... Mas aqui, bom, aqui em Juiz de Fora não tem nas bibliotecas, mas acabei comprando num sebo. Enfim, acho que não tem mais. Não é isso. Bom, beleza. É só faz um contato aí que eu vejo que eu vou digitalizar ele para deixar disponível para as pessoas, que eu acho que vale a pena. Raquel, eu queria fazer um comentário, foi muito bom sua palestra, e também eu queria saber, assim, esse comentário, saber que o Emanuel Nery, o filho do Ismael, escreve as memórias depois, é um livro com o Horácio da Alma, né, contando a relação do Ismael, familiar deles lá. Eu acho interessante que ele fala, realmente, que o Murilo foi o grande responsável pela preservação da obra do pai dele, né? E achei isso interessante. E como ele devolve as obras depois à família, já na década de 1960, e vende e a família depois comercializa as obras, né? E aí se descobre o grande poeta, como você fala que ali no final o Murilo Mendes, ou melhor, o Murilo Mendes fala, né, que deu ao Brasil um grande pintor, né, um artista, né? Mas e a influência do Ismael na poesia do Murilo, né? Porque assim, a estética do Murilo, depois do Ismael, ela toma novos rumos, né? As ideias do essencialismo, as conversas sobre arte, poesia, né? Eu imagino o Murilo recém-saído de Juiz de Fora e contato com o Ismael Nery que vem da Europa. Eu imagino-se como que expande a estética do Murilo Mendes ali, né? Acho isso interessante. Até queria saber assim, mais um pouquinho a mais essa relação, como que essa influência mesmo que vai determinar os novos rumos da estética muriliana, sabe? Eu acho que essa influência ela é muito com o surrealismo que o Ismael traz em 27. Né? Eles se conhecem em 21, em 21 o Ismael ainda está com uma produção, ainda não é uma questão de estar fazendo ali uma coisa com cubista, expressionista, de tendência expressionista e tal. E aí depois é que ele que ele conhece, né, e vai desenvolver uma pesquisa um pouco nesse campo. Olha, eu não sei te falar, assim, mas parece que esse essencialismo do Ismael também tem muito a ver é uma maneira como ele assimila também, como ele aplica isso no próprio surrealismo. O Tadeu Chiarelli, ele escreve ele escreveu há pouco tempo, ele publicou na Arte Brasileira, que ele tem uma coluna, e ele chama atenção pelo seguinte, ele fala que com Chagall, né? Ele fala que está todo mundo comemorando e revendo, ele chama a atenção, né, dos pesquisadores, enfim, né? Está todo mundo comemorando e revendo os 100 anos da Semana de 22, que vai completar ano que vem, mas que ele acha que o que deveria ser revisto mesmo, e que esse centenário de amizade passa meio desapercebido, mas que ele acha que o que deveria, não que não se deva revisar o modernismo, a Semana de 22, mas que ele acha que o que precisava ser revisto era, porque tem uma lacuna aí na história da arte brasileira, gente, eu sou da época que ou eu falo aqui ou eu leio o chat, eu já vou dar uma olhada no chat, tá, pessoal? Desculpa aí que cada hora que aparece aqui, enfim, tá, assim, eu sou de uma outra época, essa atenção desfocada, assim, para mim é muito difícil, tá? Mas eu já olho o chat. Mas ele fala, então, que essa parte do surrealismo não é uma coisa que foi compreendida no Brasil. Então, que essa relação, pelo menos lá nas artes plásticas, né, que estudar mais o Ismael, a relação com o Murilo e o essencialismo e o surrealismo, como que isso foi desenvolvido? Porque foi o Ismael que trouxe, né? Assim, no campo das artes plásticas, quem fez ou quem de alguma maneira assim dialogou, absorveu, assimilou o surrealismo foi o Ismael, assim. E o Ismael, você vê, ele vai de alguma forma influenciar ali
o Guinhar, que não é só o Murilo que fala, né? Assim, o outro também fala, né? Assim, ele vai levar aquilo um pouco, Jorge Lima, quando faz as colagens, né? Então, o ponto é o Ismael. Então, ele cobra, assim, e de fato eu também acho assim, que falta. Mas se a gente for procurar, sim, tem trabalho. Ó, a Cissa aí que fez, doutorado, é tese de doutorado, Cissa, sobre o Ismael. Não, não, não. Foi de especialização. Ah, tá. Assim, mas a gente tem, mas realmente precisa ser revisto. Porque se fala muito da influência francesa ali da Escola de Paris sobre os nossos modernistas, né? É, mas o surrealismo, na literatura me parece que tem bastante estudo, mas no caso das artes plásticas, assim, das artes visuais, nesse modernismo, de fato, isso precisa ser revisto, né? Enfim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Porque aí também não foi uma coisa que ainda que eu refleti, né? Que eu estudei, né? Ainda, mas também pensar assim, como que ele absorve, como ele funde, assim, como é que esse essencialismo dele se relaciona, ou está por trás, ou na frente, ou enfim, né, como está presente na maneira como ele absorve o, o surrealismo. Né? Assim, isso é uma questão interessante. Né? Eu não sei se isso foi feito, assim, do que eu conheço, enfim, se alguém souber. Né? A Rebeca. Eu acabei, Raquel, quando eu comecei os estudos, porque, na verdade, o meu estudo partiu de um outro ponto, né? Assim, eu estabeleço uma relação das obras do Ismael Neri com o Jung e não com o Freud. Foi Tá. um contraponto aí de entender, porque o que acontecia? A partir principalmente dos autorretratos do Ismael, que é uma série de autorretratos, né, muito grande, assim, eles se colocavam muito nas próprias obras, e tinha uma questão de androgenia também. Tem muitas dessas obras, desses autorretratos do Ismael, que ele é quase uma figura feminina, né? E quando ele se coloca nessas obras junto com a Adalgisa, junto com a esposa, por vezes a gente tem até dificuldade de identificar quem é o Ismael, quem é a Adalgisa, né? Figuras muito semelhantes. Então, eu parti desse estudo analisando pela questão da ânima. E aí, o outro contraponto que eu fiz foi com o Imago Dei, que aí vai chegar na questão do essencialismo, né? De como o divino também aparece, como ele está presente na obra do Ismael, tanto nos poemas quanto nas pinturas, né? Depois Sim. eu acabei, a minha ideia era continuar isso, né? Esse estudo aí, mas aí Eu acho que você devia continuar, entendeu? Eu acho que você devia continuar. Assim, eu acabei de falar aqui do Tadeu, que chama a atenção dos pesquisadores, que, né, precisa, que está, né, assim, chamando a atenção, né, para que as pessoas voltem, estudem mais, façam essa revisão, aí é para vocês. Então, eu queria mesmo continuar, minha ideia é continuar isso, né? Eu fui depois, acabei engravidando, parei, enfim, né? Não levei os estudos à frente, mas agora já dá para retomar. Pois isso, faça isso. A Rebeca pergunta que, olha, Rebeca, ela pergunta sobre as cartas do Murilo Portinari. O MAN tem um conjunto de cartas, né, o MAN aqui, o MAN aí, né, tem um conjunto de cartas do Portinari, né, do Murilo Portinari, e tem alguma coisa também das cartas alguma coisa do Murilo também. Vai achar no Projeto Portinari. O Projeto Portinari é muito acessível, porque é um site, tem tudo digitalizado lá, vai ter muita informação ali, muito documento, assim, é uma ótima fonte de pesquisa, tá?
E é isso, de uma amizade vai surgindo outra, eles vão se conhecendo, e é isso, e vai se conhecendo e vai se conhecendo com pessoas do Brasil todo também. Né? Assim, então, assim, estabelece-se uma grande rede de sociabilidade, mas, né, dentro dessa grande rede, algumas pessoas são, de fato, verdadeiramente muito amigas, ficam muito próximas, têm uma relação de afeição assim, muito grande. Né? Deixa eu. Pintor. Deixa eu usar aqui a Roberta que pergunta o que eram os pintores de café. Pintor de café é café o bar, tá? Que pintava a parede, tá? Os ilustradores. A Renata pergunta o que é Roberta, desculpe. Quando eu li o texto, eu até pensei em parar e explicar, mas aí, como ele continua falando das paredes, tá? Eles decoravam as paredes. As paredes, assim, eram, muitas vezes não era papel de parede, né? Era pintado direto, né? A decoração era feita direto por pintura. Então você tinha esses pintores e a casa era antiga, né? Que fazia essa ornamentação, essa decoração. Hein, Né? Raquel? Oi. Eu sou uma pessoa alheia, né, ao campo da arte de um modo geral, assim. Eu achei muito interessante a sensibilidade do Murilo Mendes, né, diante do comportamento curioso mesmo Do Guiar. Guiar, né? As pessoas achavam ele louco, aquilo ali me marcou. Eu gostei muito quando você mostrou essa parte, que as pessoas achavam que ele era meio doido, que ele ficava mexendo em papel de parede, descobrindo novos tons e admirando uma pintura que é considerada ingênua. E o Murilo Mendes viu ali um comportamento de curiosidade intelectual, né? Do Guiar. Eu achei muito bacana, fiquei muito feliz de conhecer esse detalhe histórico aí. E o Guiar, ele era, assim, não tem nada de ingênuo no Guiar, porque o Guiar teve uma formação, né, ele vai estudar pintura porque o pai do Guiar morre cedo e a mãe dele casa com um nobre alemão, e aí ele vai para a Alemanha, vai para a Europa, ele passa um tempo na França, passa um tempo, ele estuda na França, ele estuda pintura, na França, ele estuda na Alemanha, ele tem uma formação europeia, assim, da arte erudita europeia, né? E aí ele volta para o Brasil e fica assim encantado com a cor, né? Ele era um brasileiro, mas ele passa a maior parte do tempo até então na Europa, então ele tem uma formação europeia. E aí ele chega aqui, e fica encantado com essa. Vai parar assim, você vê como é que ele para ali nos pintores Ou seja, é uma pintura popular, né? Ela era esse Ele pintor de buscou uma expressão café. popular. Esse pintor de café, ele era né, recebe esse nome, pintor de café, que o Murilo chama, né, que é um pintor, assim, um ornamentador, e que, né, não era um pintor de destaque no sistema da arte, né? Tanto que e ele interessado ali. O Portinari também parece que era outro que só pensava em pintura, né? Enfim, eles vão vivendo aquilo, né? Enfim, né? É muito bacana. Joia. Aí eu queria fazer um outro comentário. Eu queria muito ler a especialização o que a Cissa escreveu sobre Ismael, sabe? Seria muito interessante. E queria convidá-la também para vir pesquisar o Ismael lá no acervo do Manche. Tem 7 obras do Ismael, 4 desenhos, um croquis para a capa do livro Poemas, um óleo sobre tela e temos a Enseada de Botafogo. Seria muito interessante que ela fosse pesquisar. E também queria fazer um outro comentário também, Raquel, quando você fala do Pedrosa. Eu acho muito interessante a figura dele como crítico de arte. Porque ele tem essa influência, quando o Murilo também se interessa pela crítica de arte, está relacionado com o Pedrosa e o Antônio Bento também? Não, Né? não, pode ser que eu acho que muito é do Ismael e daquele ambiente da casa do Ismael, né? Porque o Pedrosa, ele aparece nesse cenário primeiro, quer dizer, claro que ele gostava de arte, mas ele era um ativista político, né? Envolvido com o Partido Comunista, né?
depois com a Internacional Comunista, e ele vem para o Brasil para fazer política. O primeiro texto de crítica de arte do Pedrosa é de 1933, tá? É que ele escreve sobre aquela pintora, uma gravadora alemã, ai, gente, me fugiu o nome dela agora, mas é Kate, bom, enfim, me fugiu o nome dela, agora eu mesmo lembro, eu falo com vocês. Mas ele escreve sobre ela. Mas ele faz uma crítica nesse de 33, Kate Kovacs, isso mesmo, Camila, brigadão. Ele faz uma crítica de cunho, aquela crítica que é o mesmo entendimento que o Partido Comunista soviético, né, tinha em relação à função da arte, o que ela deveria ser, assim, de que ela tinha que se endereçar, ter um conteúdo de origem operária, ela tinha que se comunicar com as massas, ela tinha uma função social, então ela tinha que ter um cunho, vamos dizer assim, narrativo e tal. E aí, nesse ambiente, nesse mundo, ele acha que ele acaba aí, no contexto do Brasil, elegendo o Portinari como o pintor revolucionário que a gente tinha, né, enfim. O Murilo, ele escreve o primeiro texto, se não tiver algum texto que não foi encontrado, né? Mas o primeiro texto que a gente tem notícias sobre ele escreve, ele publica poesia, a década de 20 a 30, ele ainda não aparece. Ele publica algumas coisas em jornais fora do Rio, ele ainda não está publicando em jornais de grande circulação. Ele não é um intelectual ainda, ele não se firmou ainda como essa imagem do intelectual. O primeiro livro dele é o Poemas, que ele publica em 1930, né? E aí, de cara, e parece que ao longo dessa década aí de convivência com o Ismael incentivava muito ele a continuar com a poesia. Então, ele publica o primeiro livro, que foi o pai dele que financia, né, o livro, e ele, então, ele ganha um prêmio, né, da Fundação Graça Aranha, né, e ele ganha o prêmio Graça Aranha e tal. Então, os modernistas chamam a atenção para a importância daquele texto, para o valor poético daquilo, para a qualidade estética daquilo, né? Então, aí ele começa a aparecer nesse cenário, aí ele vai entrar os anos 30, ele começa a aparecer. Por exemplo, se a gente olhando as críticas do jornal da repercussão do Salão de 31, que teve muita repercussão, porque foi quando o Lúcio Costa assume a escola, e aí ele divide, não tem júri, todo mundo coloca a obra lá, né, não tem aquela seleção prévia, e ele divide o salão, de um lado são os conservadores da academia, né, e do outro são os modernistas, aí Tarsila põe obra, Anitta, Flávio de Carvalho, o Guinhar. Então, enfim, aí a gente lendo a repercussão disso, o Guinhar expõe esse retrato do Murilo Mendes, e se você vai ver no jornal, ninguém toca nesse assunto. Fala-se dos retratos dos intelectuais. Então, o retrato do Mário Bandeira, né, que tem tal, que o Portinari pinta, que eu acho que é do Bandeira. Enfim, não se repercute. O Murilo ainda não é conhecido, ele ainda não está firmado, ele está começando. Mas em 1931, ele publica o seu primeiro artigo sobre pintura, tá? É o Impasse da Pintura. E é um texto pequenininho, que ele publica no Boletim de Ariel, mas onde ele discute a questão financeira, de como, enfim, de como a pintura sobrevive, como os pintores sobrevivem diante do cinema, se não me engano, né, enfim, desse método. Aí, mas olha, então, Murilo publica em 31 esse primeiro artigo sobre uma reflexão sobre artes visuais. O Pedrosa publica o primeiro em 33, né? E aí, quando o Pedrosa, depois que o Ismael morre, quando o Pedrosa escreve e fala assim, desqualifica
a pintura do Ismael, e o Murilo responde, que é um texto pouco falado do Murilo, né, de crítica de arte, mas é um texto interessantíssimo, assim, que a defesa que ele faz mostra o quanto é a compreensão da arte que ele tinha, que era uma compreensão, vamos dizer assim, mais avançada que a do Pedrosa, porque o Pedrosa vai mudar e vai se aproximar daquele pensamento do Murilo, daquela maneira de ver a arte, mais para frente, sabe? Não quer dizer, eles têm bastante pontos de contato, mas nem sempre eles pensaram igual, assim, eles vão e voltam. Depois o Pedrosa foi um grande incentivador, né, ou não só incentivador, um grande teórico do concretismo, né, brasileiro, e o Murilo vai também depois ter vai tomar um rumo, né, mais concretista, vamos dizer assim, até na própria poesia, se interessa pelo construtivismo, né, e aí, enfim, isso tem na coleção dele. Também tem um momento que Pedrosa vai para o Japão e escreve sobre a arte japonesa, e a gente vai ter arte japonesa na coleção do Murilo. Então, eles vão coincidindo assim, em alguns pontos. Mas, nesse momento, eu acho que o Murilo, como poeta, ele estava mais antenado, assim, mais imerso, assim, vivendo mais aquelas questões da arte moderna, melhor, compreendendo melhor do que o Pedrosa, sabe? Bom, tá. Mais alguém quer fazer alguma consideração? André, que ligou a câmera aí agora. Ah, joia, Ricardo. Vale a pena ler. Bom, acho que não tem mais nenhuma questão. O pessoal, ai, brigadinho. Era só parabenizar mesmo, professor, nada, nenhuma pergunta. Não, você não se sintam constrangidos, já estamos aqui há um bom tempo também, né? Depois eu vejo com a Carmen aí a digitalização do texto do Antônio Bento, passo para vocês. Tá certo. Né? Eu deixei aqui também o e-mail da produção, porque aí vocês entram em contato, lembrando que eu peço à professora Raquel e aí a gente faz essa ponte aí. Beleza. Obrigada, Ricardo. Foi ótimo estar aqui com vocês, né? E falar aqui do Murilo. Aqui, só mais uma questãozinha também, assim, o Guilherme pinta um retrato do Ismael, e o Murilo conserva esse retrato com ele, que está hoje no... Ai, gente... Aconteceu alguma coisa? Não, Tudo normal. tá. O Guilherme pinta um retrato do Ismael, e o Murilo conserva esse retrato que está hoje interessante, né? Porque quando ele devolve as obras para a família, possivelmente poderia ter devolvido esse retrato, mas não devolveu, conservou com ele, né? E hoje se encontra no MAM. Acho que no retrato dos Ismael que a gente tem notícia, assim, né? Pintado, né? Não sei dizer, né? Eu acho que o Murilo fica com as obras, talvez como o Ismael tenha dado para ele, né? Eu não sei também, a Gabi, que estudou o Guignard, não sei se sabe aí alguma coisa sobre esse retrato. Sim. Ele dá para o Murilo? Eu não sei se ele dá, não sei como foi isso, mas eu sei que esse era um dos retratos que o Murilo mais gostava do Guignard. Ele sempre falava isso, que era um dos retratos que ele considerava, que foi um retrato que foi feito do Ismael antes dele, quando ele estava doente, né? Um pouco tempo antes dele morrer. Que ele gostava dos retratos do Ismael, era o que ele mais gostava, era o que o Guignard tinha pintado. E ele conserva com ele. Assim, tem um detalhe que o Val sabe muito bem, porque o Val, que foi o cara que pesquisou e levantou isso, a coleção de artes
de arte brasileira do Murilo, quando ele se muda para a Europa, ele deixa no Brasil, né? E, na verdade, ele vende uma boa parte, essa coleção se desfaz, o Val foi quem levantou isso na dissertação dele, né? Então, assim, é curioso, não, é significativo o fato do Murilo ter levado essas obras para a Europa, né? Porque ele não deixa para trás, ele leva o retrato parece, né? Val me ajuda aí, mas ele leva o retrato que o Portinari fez dele e o retrato do Guignard que fez do Ismael, né? Essas obras não ficam por aqui, né, o Val? Não, exatamente. Essas obras não ficam aqui, elas vão para o Murilo leva essas obras para a Europa também, sabe? Poucas obras do Brasil. O Ismael Neri, as obras do Ismael Neri, o Portinari e o Flávio de Carvalho ele leva. E os outros brasileiros eles deixam aqui no Mano do Rio, ele não leva. Então, essas assim, imagino que ele tinha uma consideração especial maior por essas obras e ele leva com ele. Não deixa aqui no Brasil. Isso é interessante mesmo, estabelecer essa conexão, né? Pois é. Assim, que ele tinha esse apreço, né? Ele não vai se separar do Ismael nunca, né? Assim, tem a memória do Ismael que ele leva com ele, assim. É uma história muito bonita, essa história da amizade deles, né? Enfim, não é só a questão das influências artísticas, né? É a história de dois grandes amigos, né? Então, por isso rara, né? Né? Tá bom, gente. Eu acho que tá muito bom. Parabenizar, sabe? Foi muito boa a palestra, sempre bom ouvir. Acho que também é a casa do Murilo Mendes, que é o museu agora, discutindo, né, a arte e cultura, e discutindo o Murilo Mendes, né? O que ele fazia na Europa, no apartamento em Roma, né? Era o local de encontro, as reuniões, né, com os artistas intelectuais. Agora o próprio museu revivendo esses tempos de Murilo Mendes em Roma, né? Abrindo o apartamento dele, quando ele abriu o apartamento dele para os artistas e os intelectuais. O museu fazendo o mesmo aqui em Juiz de Fora, abrindo para essa discussão também novamente aqui. Achei não, ele bacana. teve, são muitos grandes amigos, é porque não dá para falar, né? Assim, se a gente for pensar também, a Vieira da Silva foi outra, o Arpadzene e a Vieira da Silva também foram outros grandes amigos e pessoas que o Murilo ajudou muito, né? Enfim, e por aí vai, assim, à medida que vai mexendo, vai aparecendo, enfim. Não dá para falar de tudo, né? E tem muita coisa a ser pesquisada, isso eu sempre falo, assim, ainda tem muita coisa, a gente tem muito para saber. Então, sempre que aparece alguém interessado, eu estou sempre implorando, né? A Val sabe disso, Gabi, para ir lá, para estudar, né? Esse acervo que é maravilhoso e ainda é pouco estudado, né? Então, ainda é pouco conhecido, a gente sabe pouco dele, né? Enfim, essa faceta do Murilo Mendes, crítico de arte e colecionador de arte, ele é pouco conhecido, e eu falo isso porque eu faço parte do Comitê Nacional de História da Arte, né, o Comitê Brasileiro de História da Arte, então a gente se reúne todo ano nos congressos e as pessoas assim reconhecem, assim, ficam sempre muito surpresas com essa faceta Murilo Mendes, porque se conhece muito pouco do Murilo. Né? Do Murilo, não poeta, mas da poesia do Murilo, mas do Murilo e a sua relação com as artes plásticas. Né? E olha, estudar o Ismael Nery é impossível estudar Ismael Nery sem estudar o Murilo Mendes. Né? Assim, a grande fonte é o Murilo Mendes. Né? Tem o Lorenzo Mami. Gabi chegou a conversar com o Lorenzo Mami, mas ele depois nunca mais também pegou Murilo Mendes. Ele escreveu um artigo. Não, foi aquilo só. E ele falava das características do Murilo como crítico, né? Não é uma coisa tão discutida, tão falada. Tão falada, né? Pouco. Então, assim, a gente ainda tem muito para conhecer. Né? Tá bom. É interessante notar que o Lourenço Mami fala que depois do Ismael Nery, outro grande amigo foi o Maniello que você citou, né? O Maniello foi um grande amigo também. O Lourenço Mami chama atenção para isso também.
Que eu ouço também Manhele. que precisa ser estudado o Manhele também, precisa muito ser estudado. Precisa muito ser estudado, assim. E o Manhele, assim, aí teve uma troca enorme. Também eu não sei essa relação íntima, né? Essa relação próxima, como a gente fica sabendo, porque o Murilo escreveu sobre o Ismael Neri, né? Escreveu aqui. Então, acho que muita coisa do Manhele está lá na Itália. Mas você vê pelo acervo a quantidade de coisa. Ele compra uma obra do Manhele, mas a maioria é aquela obra a mais antiga, né? Da Rocha, né? Como é que chama, Val, a obra? A série Pedras do Manhele. Justamente. Isso ele compra, né? Mas as outras, a maioria é presente, né? E ele escreve muito sobre o Manhele também, né? Assim, eles ficam muito amigos, bem próximos. Mas eu tenho. Bom, enfim. Mas não vamos começar, não, senão a gente não para. Né? Que aí o núcleo italiano já é outra história. Mas também assim, um núcleo maravilhoso que precisa ser estudado. Foi pouquíssimo estudado. Né? Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Hoje é Uhum. sexta-feira. Eu agradeço mais uma vez a participação de todo mundo aqui nesse horário, sexta-noite. Né? Agradeço de novo a professora Raquel. Com certeza. E queria também falar que a gente está aqui no museu organizando algumas outras atividades relacionadas a esse centenário, né, de amizade entre Ismael e o Murilo, e convidar todos para continuar acompanhando a gente nas redes sociais, né, pelo site, nas notícias do site. E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. E até a próxima. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Tchauzinho. Obrigada a todo mundo aí por ter essa paciência de me ouvir em plena sexta-feira à noite. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.